Caminhando com Cristo, nossa reflexão para esta quinta-feira. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, já no capítulo 15, que trata da ressurreição de Cristo, né? Então você pega aqui o verso 6. Após isto, ele foi visto por cerca de 500 irmãos de uma vez, dos quais grande parte permanece até agora, mas alguns já dormem, né? Na realidade, Cristo encontrou-se com seus discípulos lá na Galileia, após sua ressurreição. Na ocasião marcada, cerca de 500 discípulos estavam reunidos na encosta da montanha. Repentinamente, Jesus apareceu entre eles. Tá? Ninguém pôde dizer de onde veio e como veio. Muitos dos que estavam presentes nunca o tinham visto antes. Mas em suas mãos e pés contemplaram as marcas da crucifixão. Seu semblante era como a face de Deus, e quando o viram, o adoraram. Nós temos que adorar mais a Deus, glorificar o nome do Senhor, né? Depois vem a ressurreição dos mortos. É muito interessante esse tópico, tá? Que fala da ressurreição dos mortos, e você deve estudar isso para entender o que acontece conosco, né? Quando morremos, nós já falamos isso em algum texto, já falamos isso também numa série que nós fizemos, o Apocalipse Revelado, né? É importante ler a primeira carta aos Tessalonicenses, que explica isso, o que acontece na morte, que é o sono profundo, essa coisa toda é muito importante, né? Então, ora, embora se pregue que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns entre vós, que não há ressurreição dos mortos. Mas se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou? E se Cristo não ressuscitou, então é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. Tá? E o verso 22, porque assim como em Adão todos morrem, igualmente também em Cristo todos serão vivificados, mas cada homem em sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então virá o fim, quando ele tiver entregue o reino a Deus, ao Pai, e quando ele tiver derrubado todo o governo e toda a autoridade e poder, porque ele deverá reinar até que tenha colocado todos os inimigos debaixo de seus pés. O último inimigo que será destruído, sabe qual é? É a morte, né? Então, olha o versículo 34. Despertai, vou ler o 33. Não se engane, as comunicações malignas corrompem as boas maneiras. Despertai para a justiça e não pequeis, porque alguns não têm o conhecimento de Deus. Eu falo isto para a vossa vergonha, né? Então, entre o versículo, por exemplo, 42 e 52, que trata da ressurreição do corpo, muito interessante também. Você vê, fala a ressurreição dos mortos e está explicando aqui a ressurreição do corpo, né? A personalidade será preservada em um novo corpo. Nosso caráter não vai mudar, por isso que nós temos que nos aperfeiçoar o caráter, buscar o caráter de Cristo aqui enquanto estamos vivos, né? Nossa identidade pessoal será preservada na ressurreição, ainda que não sejam as mesmas partículas de matéria, nem as mesmas substâncias de matéria que foram para a sepultura. As maravilhosas obras de Deus são um mistério para o homem. O espírito, o caráter do homem, volta a Deus para ser ali preservado. Na ressurreição, cada pessoa terá o seu próprio caráter. Deus, em seu devido tempo, despertará os mortos, dando-lhes novamente o fôlego de vida e ordenando que os nossos ossos secos vivam. A mesma forma aparecerá, mas estará livre de enfermidades e de todo defeito. Viverá outra vez com as mesmas características individuais, de modo que um amigo reconheça o outro. Não há nenhuma lei de Deus na natureza que revele que Deus restitui as mesmas e idênticas partículas de matéria de que se compunha o corpo antes da morte. Deus dará aos justos mortos um corpo que lhe
apraz. Amém? Muito interessante, né? Olha o verso 42 aqui, vou chamar a atenção. Assim também é a ressurreição dos mortos. É semeado na corrupção e ressuscitado em incorrupção. É semeado na desonra e ressuscitado em glória. É semeado na fraqueza e ressuscitado em poder. Glórias a Deus por isso, né? E o verso 54, muito interessante também. Tudo aqui é interessante, né? O verso 54. E quando este corruptível tiver sido revestido de incorruptibilidade, e isto que é mortal tiver sido revestido de imortalidade, então se cumprirá provérbio que está escrito: a morte foi tragada em vitória. Glória a Deus por isso. Estude a palavra do Senhor, glorifique o nome do Senhor, entregue sua vida ao Senhor e o restante é com Ele. Que Deus o abençoe.